A gente fala que a criança, assim, ó, ela é um papelzinho em branco, tá? Ela aceita muito mais o que a gente fala, né? O que a gente está nesse processo de formação dela, né? O adulto, ele é um pouco mais complexo, né? Ele já carrega uma bagagem de vida, de vivências, às vezes é um pouco mais resistente, né? As informações que você leva e tal, mas a criança, ela é um papelzinho em branco. Então, a gente leva a informação e fala para ela como é o correto, quais são as regras, como que tem que ser, e não só explicar o quê, explicar o porquê das coisas, para que elas entendam, né? Por que você precisa atravessar na faixa? Por que não pode brincar no meio da rua? Né? Que nem as crianças, às vezes a gente fala assim, muito nas escolas, que criança não pode brincar, que rua não é lugar de criança brincar. Ah, mas a minha rua é uma rua sem saída, não passa carro e tal. Aí você vai e explica o porquê e tal. Então, assim, elas aceitam muito mais, né? E aí a gente tem essa perspectiva de que, sendo esse papelzinho em branco e recebendo bem essa informação, aos pouquinhos a gente vai trabalhando e formando um bom cidadão, a entender o porquê que é importante respeitar as regras, né? Porque regra a gente não tem só no trânsito, a gente tem regra em vários lugares, né, que a gente está. Então, assim, é bem interessante esse trabalho com as crianças para ir trabalhando esse processo de conscientização e de formar um bom cidadão, para ter a noção de respeito ao próximo, que cada um tem o seu tempo no trânsito, né? O seu momento, o seu lugar. Então, isso é muito importante, esse trabalho com as crianças. Na questão patinete, ou esses trecos aí motorizados que estão invadindo o trânsito, como é que faz? Então, na verdade, isso é uma preocupação nossa, a gente está vendo, né? Uma realidade. Aí, andando aí no nosso trânsito, a gente está vendo patinete, ciclomotor, né? Então, a realidade é uma preocupação. A gente precisa trabalhar com essas pessoas, né? Para orientá-las como que é a melhor forma de estar ali no trânsito. Não tem como proibir, não tem volta, né? Um novo modal aí de transporte. Inclusive, ontem a gente estava trabalhando, a gente fez uma atividade numa empresa e a gente estava numa abordagem inicial aos colaboradores, entrando na empresa, conversando com eles um pouquinho, e já tinha um colaborador que chegou de patinete, que morava próximo da empresa ali na região. Certo. Então, assim, hoje a gente não tem uma lei municipal regulamentando isso. Mas o Fostran já fez uma minuta dessa lei, tá? Tá tramitando isso junto ao executivo para a gente regulamentar esse modal de transporte. Mas ainda enquanto não se regulamenta, a gente tem uma resolução do CONTRAN, que estabelece alguns critérios. Então, o que a gente orienta o pessoal? Gente, patinete, coloca pelo menos o capacete, tá? Patinete, gente, não pode andar em rodovia, BR. A gente viu um vídeo circulando esses dias aí de uma moça indo pro Paraguai, e ela tava de patinete no meio da BR, assim, na pista, assim, no meio. Eu falei, gente, a pessoa não tem noção, percepção do risco que ela tá se colocando. Patinete, ciclomotor não pode andar nas nossas BRs, nas rodovias, tá? Não pode. Tem uma limitação de velocidade. Ciclomotor tem que ser habilitado, categoria A ou ACC, que a gente chama, que é a autorização para conduzir ciclomotor, mas a gente recomenda pelo menos a categoria A, tem que ser, tá previsto isso já na resolução do CONTRAN. Capacete, sistema de iluminação, tá? Tem que estar visível, não adianta você ficar andando com esse negócio no meio da pista e não ter nenhum sistema de iluminação, né? Então a gente já vem orientando as pessoas nesse sentido. O município está prestes a regulamentar isso daí, e quando regulamentar e a gente tiver uma lei, a gente vai começar a fiscalizar. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando a orientação nas empresas, onde a gente vai, até com as crianças também, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que o patinete é bonitinho, se confunde um pouco com um brinquedo, e não é, né? Então, assim, a gente tem orientado as pessoas para fazer um uso seguro, onde que tem que andar, tem que usar o capacete, tá? Então, é uma realidade, é uma preocupação nossa, a gente já está atento a esse modal aí de transporte na nossa cidade.